Fala pessoal, muita gente tem me perguntado ao longo dos últimos dias o seguinte: já que a gente tem que ficar em isolamento social, a gente não pode deixar a economia quebrar. E todo mundo tem razão nesse sentido. Mas então o que o Congresso e o Poder Executivo estão fazendo ou vão fazer para manter a economia de pé ao longo desse período de crise, ao longo desse período de isolamento social? Em momentos como esse, pessoal, existem três grandes parcelas da sociedade, ou seja, três grandes eixos de atuação que a gente precisa garantir recursos para se manter ao longo desse período. O primeiro são as pessoas vulneráveis, ou seja, as pessoas muito pobres, informais, autônomos, microempreendedores individuais, etc. Segundo, são as empresas, ou seja, o setor privado, que vão ter uma queda muito grande na sua demanda e vão ter dificuldade de pagar a folha de pagamentos, de pagar aluguel. Então a gente precisa garantir recursos para que as empresas mantenham seus funcionários, consigam custear seus custos fixos e passem sobrevivendo ao longo dessa crise. E terceiro, o setor público. A gente precisa garantir que o setor público tenha recurso suficiente para manter na saúde em especial, mas também na assistência social, as coisas funcionando para que todo mundo saia dessa crise minimamente saudável e de pé. Bom, vamos lá. As pessoas vulneráveis. Teve uma grande vitória na noite de ontem na Câmara de Deputados Federais. Eu, a Tabata Amaral e muitos outros deputados estávamos trabalhando com o presidente Rodrigo Maia numa proposta de renda mínima para as pessoas vulneráveis. Essa proposta contribuiu com o que aconteceu ontem, não foi ela que foi aprovada, mas contribuiu e muito com o que aconteceu ontem. Basicamente, nós aprovamos uma renda mínima, uma renda básica para todas aquelas pessoas vulneráveis ao longo dos próximos 3 meses. Ou seja, se a pessoa tem renda, a pessoa individualmente tem uma renda igual ou menor do que meio salário mínimo, ou no conjunto da família tem uma renda de até 3 salários mínimos, ela está elegível para ganhar esse benefício, que dá para cada família R$ 1.200. E se for uma pessoa sozinha, dá R$ 600 ao longo de 3 meses, para que a gente tenha as pessoas, os mais vulneráveis, os microempreendedores individuais, os autônomos, os informais, todos aqui estão elegíveis para ganhar esse benefício, para que consigam se manter minimamente ao longo desse período e consigam praticar o isolamento social. Essa medida é uma vitória enorme do Congresso Nacional, ainda vai passar pelo Senado, mas já é uma vitória enorme do Congresso Nacional, e nós vamos conseguir ao mesmo tempo manter o isolamento social e também conseguir manter essas pessoas minimamente saudáveis ao longo desse período, além de ser dezenas de bilhões de reais que nós estamos injetando diretamente na economia, especialmente no consumo. Além disso, nós estamos fazendo algumas outras propostas de suspensão do pagamento do FIES, que é o financiamento dos estudantes que é financiado pelo governo federal. A gente está garantindo que o dinheiro que vai para a merenda escolar também possa ser utilizado para as prefeituras distribuírem alimento nas comunidades carentes e uma série de coisas nesse sentido. O segundo eixo é o setor privado, tá? E aqui a gente precisa entender que ele é muito importante. Sem empresa não tem emprego. Então nós precisamos fazer com que as empresas, especialmente as pequenas, porque as grandes já vão dar conta, não quebrem ao longo desse período. E elas têm uma dificuldade muito grande. Por quê? Nós temos comércios fechados, indústria com demanda muito reduzida, e elas vão ter dificuldade de, 1, pagar a sua folha de pagamentos, 2, pagar os fornecedores, 3, pagar todo o resto dos custos fixos, como energia, água, aluguel e etc. O que precisa ser feito para resolver essa questão? O governo federal já anunciou várias linhas de crédito barato pelo BNDES, pela Caixa Econômica Federal e por alguns outros bancos. O problema dessas linhas de crédito é que, da forma como foi feita, ela vai atingir muito mais médias, grandes e muito grandes empresas do que as pequenas. Então nós estamos estudando, e eu particularmente estou lutando muito, por algumas outras medidas. Primeira delas é que sim, a empresa possa reduzir o seu pagamento da folha salarial, ou seja, do salário dos funcionários, mas que isso venha junto com o seguro-desemprego ou com uma complementação federal do salário da pessoa. Ou seja,
A empresa vai ter uma redução no seu custo, mas a pessoa não. A pessoa mantém o seu salário porque o governo vai entrar com dinheiro ajudando a empresa a pagar o salário da pessoa. Isso é muito importante porque a maior parte do custo das empresas, especialmente as pequenas, é folha de pagamento. A segunda medida nesse sentido que nós estamos lutando, e aí particularmente isso seria feito pelo Banco Central, e eu estive ontem em conversa com o presidente do Banco Central para também apoiar essa medida, é a seguinte: são empréstimos que seriam feitos por todos os bancos, lógico, controlado pelo Banco Central, que é especificamente para pagamento de folha de pagamento, dos salários dos funcionários. Só que ao invés de você emprestar para a empresa e a empresa paga o funcionário, a empresa faz esse empréstimo e o dinheiro cai direto na conta do funcionário. E aí ela não precisa mais gastar dinheiro próprio para pagar a sua folha de pagamento e manter seus funcionários empregados. Seria um empréstimo muito importante, a custo muito, muito baixo, para que as empresas ao longo desse período, próximos 2 ou 3 meses, consigam manter seus funcionários. É lógico que a contrapartida é que a empresa que pegar esse empréstimo não pode demitir absolutamente ninguém. Isso mantém os empregos, mantém a capacidade de consumo e dá um alívio enorme para as empresas se manterem ao longo desse período. Uma terceira medida, e aí eu particularmente sou muito afim dessa medida e estou lutando para que ela aconteça, é a seguinte medida: também é empréstimo, também muito barato, mas atingiria especificamente os microempreendedores individuais, as microempresas da faixa 1 e 2 ali do Simples, que são aquelas que têm faturamento anual de até R$360 mil. Como é que seria feito? A gente usaria a infraestrutura de maquininhas de cartão de crédito para fazer esse empréstimo. Então é como se o governo federal fizesse um link de pagamentos ali na maquininha e fizesse esse empréstimo ali diretamente. Qual que é a vantagem disso? Tem maquininha em todo lugar, até as informais têm maquininha, os microempreendedores individuais têm maquininha, as microempresas têm maquininha. Então você consegue chegar em quase ou todo mundo de fato. E esse empréstimo seria justamente para cobrir a folha de pagamentos e um pouco a mais, que aí você tem aluguel, outros custos fixos, para que a empresa consiga se manter ao longo desse período. E como é que seria feito o pagamento desse empréstimo? Posteriormente, depois da crise, a empresa pagaria com uma porcentagem das vendas que ela está fazendo de novo na maquininha. Então é como se você estivesse pagando o dono da maquininha lá, só que você vai estar pagando o governo que te emprestou. Então toda vez que você fizer uma venda, vai ter um desconto ali de 1, 2, 3%, isso depende muito do empréstimo. E ao longo do tempo você se recuperaria e conseguiria pagar esse empréstimo. A vantagem disso é que, chega em todo mundo, que todas as empresas, ou quase todas, já têm maquininhas de cartão de crédito. E 2, você consegue fazer o pagamento desse empréstimo à medida que a recuperação acontece. Então não vai ser uma parcela fixa, vai ser uma porcentagem pequena das vendas que as pessoas estão fazendo. Isso foi sugerido por alguns economistas importantes do país, como Armínio Fraga, e nós estamos tentando lutar para que o governo federal lance essa medida também, porque ela vai ser muito importante para manter as empresas de pé ao longo desse período. Para além disso, tem uma série de outras medidas que estão sendo feitas, que é adiamento do pagamento de impostos, e isso vale mais para empresas um pouco maiores. Na minha opinião, para empresas pequenas, de verdade, tem que ter cancelamento de impostos, então nós estamos lutando para que isso aconteça ao longo desse período. Tudo para que as empresas consigam se manter de pé e não demitam seus funcionários ao longo dessa crise. O terceiro grande eixo de atuação é no setor público. A gente precisa garantir que exista orçamento para que o governo federal, os estados e os municípios consigam fazer a quantidade de leitos suficiente, consigam comprar os respiradores, consigam fazer a assistência social que precisa ao longo desse período. E nós já estamos fazendo isso, Com o decreto de calamidade pública, o governo não precisa mais cumprir a meta de resultados primários. E com isso ele vai precisar se endividar, naturalmente, mas é um período que nós vamos precisar se endividar. E essa dívida vai custear todas essas ações pelas quais eu falei anteriormente. É lógico que é um período muito difícil, o Brasil vai ter que se endividar. Depois dessa crise nós vamos ter que voltar com força nas reformas fiscais estruturantes, mas este período não é um período de pensar em reforma fiscal
a não ser uma redução de salário dos servidores públicos, dos políticos, dos juízes, etc., que eu defendo particularmente, é sim um período da gente fazer com que o Estado custeie o setor privado e os vulneráveis para que a gente saia de pé dessa crise e atravesse ela minimamente sobrevivendo. Essas, pessoal, são as grandes medidas com as quais a gente está trabalhando. Uma delas, e talvez uma das mais importantes, foi aprovada ontem na Câmara e nós estamos lutando diariamente para que todas aconteçam, sem exceção.